Paulo Sérgio Nunes Menezes, do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior. Meu presidente, o senhor foi muito gentil comigo, deixando participar do evento. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. O ATEM Sindicato Nacional representa a categoria dos servidores ocupantes de cargo de nível superior das universidades federais. Em seu nome, eu parabenizo o excelentíssimo deputado Bacelar pela brilhante iniciativa dessa comissão geral e felicito todos os professores do Brasil, aos quais manifestamos nossa solidariedade em virtude dos ataques e das últimas declarações do ministro da Educação e de toda a desqualificação que estão sendo submetidos há tempos. Estamos juntos também aos estudantes nessa luta em defesa da educação e a quem parabenizamos pela força e compromisso. O ATENS tem participado ativamente na luta contra o desmonte da educação no país e especialmente da educação superior. Contribuiu recentemente com um grupo de trabalho destinado a acompanhar e avaliar o sistema universitário brasileiro em assessoria ao presidente desta Câmara. Se, por um lado, temos um grupo trabalhando para fortalecer as instituições de ensino superior, na contramão, temos o Ministério da Educação propondo unilateralmente um esboço de programa, uma carta de intenções que cria o maior e mais abrangente desmonte da história da universidade pública, enquanto projeto civilizatório da nação, o Futurice. O programa radicaliza ao propor um modelo de gestão empresarial, cuja filosofia já se insinuava desde a última década do século passado, que trata o cidadão, financiador das agências estatais, como cliente distante, não como orientador do serviço público, e reduz os indicadores de avaliação à mera observação de metas definidas internamente, sem consulta aos cidadãos que atende, evitando qualquer análise de impacto social relevante. O Futurice alinha-se ao receituário da Comissão Internacional sobre Financiamento da Oportunidade Global de Educação, Education Commission. Esta comissão foi criada em 2015 para revigorar o investimento em educação, especialmente em países de baixa e média renda, e foi presidida pelo enviado especial das Nações Unidas para a Educação Global e ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown. Este receituário não conseguiu êxito em lugar algum do mundo. Contudo, sugere um caminho de captação de recursos privados para atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio na área educacional. Ora, captar recursos privados é, na verdade, negociar os conteúdos e foco da educação. As universidades, como maior vínculo com financiadores em potencial, ou com pesquisa aplicada, ou que comandam fundações internas de captação de recursos externos, os núcleos de pesquisas mais renomados ou mais atrativos ao setor privado terão sempre mais chance de captação e ampliação de investimentos externos. Teremos, portanto, uma competição marcada pela iniquidade. Deixaremos de pensar o desenvolvimento nacional como um todo. O pensamento crítico terá lugar secundário ou diminuto nessa nova missão institucional. Este estímulo à competitividade interna entre setores, categorias, universidades e institutos, promovido pelo governo, acarretará uma espécie de canibalismo institucional, ferindo de morte as instituições mais recentes e as menos sustentáveis. Esta carta de intenções travestida de programa foi anunciada com o objetivo de fortalecer a autonomia universitária, mas se percebe o contrário. O Futurice entende a autonomia como a capacidade das instituições se sustentarem com próprios meios, permitindo que o governo se desobrigue do financiamento da educação. Estamos presenciando a destruição calculada e impiedosa do ensino superior federal brasileiro. Nunca nossas universidades e a comunidade acadêmica foram tão atacadas, tão desprezadas. Estamos diante de um colapso que, se não for impedido a tempo, terá como efeito tão somente a barbárie. Um país que deserda o conhecimento de seus filhos não tem futuro, está destinado ao fracasso. Aliado ao desmonte da educação superior pública, percebemos os cortes orçamentários concomitantes para as duas principais agências de fomento à pesquisa no Brasil,
CAPES e CNPq. Sabemos que os cortes orçamentários afetam, em curto prazo, uma série de importantes pesquisas e que contribuirão para o desmonte do sistema de ciência e tecnologia que vinha crescendo nas últimas décadas. Isso poderá gerar uma fuga do capital intelectual das universidades brasileiras em direção a centros de pesquisas estrangeiros, enfraquecendo dessa forma o crescimento do país. A situação da ciência é grave e uma das principais razões é o desvio de finalidade dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os recursos recolhidos das empresas para apoiar a pesquisa são contingenciados e usados para pagar a dívida pública. O que temos é um orçamento para 2020 insuficiente, demonstrando que essa política de reestruturação pretendida pelo governo federal tem como finalidade desmontar um projeto de país autônomo, soberano e inclusivo. As universidades públicas, os institutos federais e as entidades que os representam precisam se unir para aprovar uma PEC que regulamente, de fato, a autonomia plena das instituições federais de ensino superior, protegendo-as dos ataques do governo de plantão. Para tanto, contamos com esta casa. Defender o ensino público, gratuito e de qualidade, é defender a sociedade brasileira, é garantir a cidadania das novas gerações. E o ATEM Sindicato Nacional está nessa luta. Muito obrigado.